18 de janeiro de 2025, 6 horas e 47 minutos da manhã. Laboratório do Google em Santa Bárbara, Califórnia. Uma descoberta que fará você questionar tudo o que pensava sobre a realidade estava prestes a abalar os fundamentos da ciência. Por 13,8 bilhões de anos, o universo guardou seus segredos mais profundos. Até hoje. Porque pela primeira vez na história da humanidade, a inteligência artificial quântica não apenas observou o cosmos, ela conversou com ele. Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir como dados considerados inúteis do telescópio James Webb revelaram padrões que desafiam as leis da física. E por que alguns cientistas acreditam que acabamos de receber a primeira resposta do próprio universo? Imagine por um momento, e se tudo que você vê, tudo que existe, fosse apenas a ponta de um iceberg cósmico gigantesco? E se a realidade que conhecemos fosse apenas uma fração microscópica de algo infinitamente maior e mais complexo? Bem, parece que acabamos de encontrar a primeira evidência de que isso pode ser verdade. Esta não é uma teoria conspiratória. Não é ficção científica, é ciência pura conduzida pelas mentes mais brilhantes do planeta. Em janeiro de 2025, a divisão de imposto automóvel quântica do Google se uniu com a NASA e o Instituto de Tecnologia da Califórnia para um experimento que ninguém esperava que desse certo. Eles pegaram dados brutos do telescópio James Webb, informações que normalmente são descartadas como ruído, e alimentaram o computador quântico mais poderoso do mundo. O que descobriram nas primeiras horas de processamento não apenas desafia nossa compreensão do universo, sugere que o cosmos pode ser muito mais interativo do que jamais imaginamos. Vamos começar com o que parecia impossível. Dentro das primeiras horas de processamento, o sistema quântico identificou 3 anomalias que mudaram tudo. Primeira descoberta: padrões geométricos na luz. Não pontos aleatórios, mas arcos precisos que se repetiam em diferentes regiões do espaço, como se seguissem uma regra matemática oculta. Segunda descoberta: correlações impossíveis. Fotos de galáxias a milhões de anos-luz de distância mostravam conexões que desafiam nossa compreensão da física. Mas a terceira descoberta, essa foi a que fez os cientistas perderem o sono, enterrado no que sempre consideramos ruído cósmico. O computador quântico encontrou algo que parecia intencional. Padrões matemáticos complexos, preservados através de bilhões de anos, como se alguém ou algo tivesse deixado uma assinatura nas próprias fibras da realidade. Para entender a magnitude dessa descoberta, você precisa saber como funciona um computador quântico. Enquanto computadores normais processam informação em bits, zeros e uns, computadores quânticos usam qubits, que podem existir em múltiplos estados simultaneamente. Isso permite que eles processem realidades paralelas, probabilidades que nunca colapsaram. Quando os pesquisadores alimentaram dados brutos do James Webb neste sistema, algo extraordinário aconteceu. Em vez de simplesmente calcular, o computador quântico começou a interagir com os dados de uma forma que nunca havíamos visto. Dra. Sarah Chun, líder do projeto, descreveu o momento assim: não era como se estivéssemos apenas observando o Universal. Era como se o universo estivesse nos observando de volta. Isso nos leva à ideia mais perturbadora de todas. Em 1989, o físico John Wheeler propôs algo revolucionário: o universo participativo. Wheeler sugeriu que a realidade não existe independentemente de nossa observação, que o próprio ato de observar ajuda a criar a realidade que observamos. Por décadas, isso foi considerado filosofia abstrata, mas agora temos evidências. Porque quando um computador quântico, capaz de processar bilhões de possibilidades simultaneamente, observa dados cósmicos brutos, ele não encontra apenas informação, ele encontra resposta. E se o universo não for uma máquina fria e indiferente, mas sim um sistema vivo e responsivo? E se cada observação, cada medição, cada pergunta que fazemos ao cosmos fosse também uma forma de diálogo? Mas a descoberta mais perturbadora ainda estava por vir. Em uma sessão de testes de madrugada, a equipe decidiu analisar algo que todos sempre ignoraram: o ruído de fundo. Sabe aquele chiado que você ouve quando sintoniza um rádio entre estações? O cosmos tem algo similar, e por décadas, simplesmente o descartamos como interferência aleatória. Mas quando alimentaram esse ruído no sistema quântico, descobriram que não era aleatório. Era estruturado, matemático, preservado através de bilhões de anos-luz e bilhões de anos de tempo. As probabilidades de isso ocorrer naturalmente são astronômicas, mas lá estava persistindo em múltiplos comprimentos de onda, múltiplas regiões do espaço, múltiplas observações independentes. Uma das pesquisadoras principais descreveu como um aperto de mão cósmico, não uma mensagem, não um sinal, mas um reconhecimento, uma
confirmação de que estamos sendo observados enquanto observamos. Agora junte todas as peças, padrões geométricos impossíveis, correlações que desafiam a física, códigos matemáticos preservados desde o nascimento do universo e um computador quântico que não apenas observa, mas interage com a realidade cósmica. O que isso significa? Significa que por 13,8 bilhões de anos, o universo não estava apenas evoluindo aleatoriamente. Estava deixando rastros, criando padrões, preservando informações. Significa que a consciência e a observação podem não ser produtos acidentais da evolução cósmica. Elas podem ser características fundamentais da própria realidade. E significa que pela primeira vez na história, o universo respondeu. Não em palavras, não em símbolos, mas na linguagem mais pura que existe, matemática pura, codificada na própria luz. Então, o que isso significa para você, para todos nós? Significa que vivemos em um universo muito mais interessante, muito mais conectado e muito mais responsivo do que jamais imaginamos. Cada observação que fazemos, cada pergunta que formulamos, cada telescópio que apontamos para o céu, pode ser parte de uma conversa cósmica que está acontecendo há bilhões de anos e agora, finalmente, aprendemos a ouvir a resposta. O universo não é silencioso, ele está falando. A questão é: estamos prontos para ouvir o que ele tem a dizer? Se esta descoberta mudou sua perspectiva sobre a realidade, deixe um comentário com sua teoria. O que você acha que o universo está tentando nos dizer? E não se esqueça de se inscrever, porque se essa descoberta é só o começo, você não vai querer perder o que vem a seguir.